Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler no versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Jesus. Glória, glória, glórias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Uma outra versão diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pai bendito e soberano, diante desta tua palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, nós aqui reunidos e aqueles que ouvem à distância. Por isso, meu Pai, nos ajude agora que eu diminua e que o Senhor cresça. E que esta tua palavra poderosa vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome de Jesus. E amém e graças a Deus. Nessa versão King James diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Quando nós lemos esse versículo, ele tem várias interpretações, porque tudo depende do coração de cada pessoa. Nós sabemos que Jesus não tinha um propósito hostil nas palavras. Mas o que ele queria dizer é que o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Quando ele diz que usam de violência, quer dizer que vem com força. Aquele que é violento, ele vem através da força, ele domina com força, com determinação. E Jesus está dizendo: olha, o reino dos céus é necessário que você tenha determinação, que realmente diante de todas as coisas que no dia a dia se apresente na tua vida, você tome a decisão correta e permaneça. Você não se deixe enganar pelas ciladas do inimigo, nem para a sua proposta, para os seus acordos e alianças, porque a determinação, a perseverança, o esforço vai fazer com que você possa entrar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira. E ele continua dizendo: porque desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ele está dizendo: olha, desde os dias de João Batista até agora, que era a lei, tinha que haver um esforço, um sacrifício, uma determinação, para que a pessoa pudesse se apoderar dele. E Jesus, quando ele fala isso, ele diz: olha, tem que haver um empenho, tem que haver um esforço sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 32, tinha sido profetizado, e ele disse sobre os nossos dias: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, quando você, num momento de dificuldade, quando a tua força for pequena, quando você sentir a presença do inimigo, quando você estiver numa luta entre o teu desejo pecaminoso e a palavra de Deus, você tem que clamar, você tem que invocar o nome do Senhor, e aí você será salvo. Por quê? Porque o Senhor vai estar ali e Ele vai nos capacitar através da sua unção, através do poder de Deus, para que você vença as ciladas do inimigo. Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar,
você vai ter entendimento, sabedoria para agir naquela situação. Mas se você não tiver essa força e essa determinação dentro de você, então você vai ficar de uma forma apática, vai ficar de uma forma nem quente e nem frio, porque você vai ficar de uma maneira indolente, aonde para você tanto faz. E quantas pessoas estão nessa situação porque já tiveram lutas e dificuldades na vida e elas dizem, para mim tanto faz. Não tenho mais esperança, não tenho mais vontade, não tenho mais determinação, porque até onde eu pude lutar pelo meu casamento, pela minha vida, pelo meu emprego, pela minha vida profissional, eu lutei, mas agora eu me sinto fraco, cansado, talvez já envelhecido, e Deus está dizendo, olha, você tem que se esforçar, você tem que não parar a tua caminhada, porque você toma a sua cruz e vai seguindo Jesus. E Ele de fé em fé, de glória em glória, Ele vai fazer você superar as tribulações e a graça de Deus vai agir ao teu favor. Mas tem que haver vontade e determinação. E Ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram o quê? Que Deus é misericordioso, que Deus é o Senhor dos exércitos, e quando o povo obedecia, não havia inimigo, não havia força contrária que pudesse vencer o povo de Deus. Os profetas, eles avisavam, eles revelavam para o povo a vontade de Deus, e eles colocavam as pessoas, o povo do Senhor, em alerta, dizendo, olha, vocês têm praticado essas e essas atitudes, e essas atitudes estão contrárias à lei, contrárias àquilo que Deus determinou para o seu povo. Vocês têm que mudar, se arrepender e clamar a Deus, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão perecer. Hoje continua na graça de Deus da mesma forma. Se você se afastar de Deus, se você não determinar, se você não se esforçar em oração, naquilo que você propôs no teu coração, o inimigo vem e ele rouba aquilo que estava prometido para você. O serviço do inimigo é fazer o quê? Gerar incredulidade, gerar vitimização, fazer com que você fique preso como num deserto, e você anda, se desgasta e não produz nada, porque o inimigo venceu. Mas quando você cai em si, e você olha para você, e você diz, não, a minha força tem sido pequena, mas eu sirvo um Deus poderoso, e o Todo-Poderoso deixou uma palavra revelada na sua escritura, que se eu invocar o seu nome, eu serei salvo. Serei salvo para a eternidade, mas serei salvo nas batalhas diárias do dia a dia, porque ali Ele estará comigo. Ali o Senhor Jesus vai me dar força para suportar e para ser um vencedor. Tudo isso foi profetizado até João. De repente o Senhor Jesus vem, o Filho de Deus, e Ele cumpre a lei, Ele mostra que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem poder de acalmar uma tempestade, de ressuscitar uma menina que está morta, de ressuscitar o seu amigo. Ele tem poder de fazer coisas que os homens não conseguem, como andar acima das águas. Ele quebra quando há a determinação e o seu desejo, a própria lei da gravidade. Mas de repente, quando alguém vem pedir que ele faça
um exemplo de malabarismo, um exemplo circense, que ele determine fogo e poder dos céus, ele diz: não vou fazer dessa maneira. Nem diante do inimigo que disse: olha, Senhor, atira-te daqui para lá, e aos seus anjos está escrito que eles te guardarão, nada vai acontecer. Jesus poderia sair voando como um super-homem, como um anjo, mas ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim tem sido até os dias de hoje. E ele diz: e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor, o que ele diz com essa exclamação: olha, se você tiver ouvidos espirituais, você vai entender isso que está sendo pregado. Mas se você olhar somente pela carne, talvez você distorça a palavra, talvez você não consiga entender o significado do reino de Deus, do Elias Todo-Poderoso, e as pessoas têm deturpado essa palavra, porque alguns dizem que Elias, esse João Batista, era a reencarnação do próprio Elias, quando Jesus disse que isso não existe. Ele disse que João Batista viria na força de Elias, ele viria como um profeta, ele viria para anunciar que era chegado o reino dos céus, que Jesus já tinha nascido, mas as pessoas deturpam, porque elas querem olhar as coisas conforme a conveniência, e Jesus está dizendo: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouvidos espirituais, que tenha o entendimento segundo a palavra. E ele fala: mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas com as outras. Numa outra versão diz: ficam brincando uma com as outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Jesus está dizendo: olha, de maneira alguma vocês quiseram dar ouvidos à minha palavra. Nem na alegria, nem na dor, vocês não se convertem. Vocês não querem Deus. Porque como crianças que brincavam nas praças, que entoavam hinos de alegria, de casamento, de festa, vocês não deram atenção. Eu começo o meu ministério num casamento, transformando água em vinho, demonstrando o poder que vem do Pai, o poder que vem dos céus, de fazer um milagre sobrenatural. Vocês não dão crédito. Vocês estão em momentos fúnebres, chorando, entristecidos, mas vocês também não dão atenção. E eu quero dizer para vocês, e o Senhor Jesus disse: olha, de maneira que vocês têm o coração endurecido, eu começo numa festa de casamento, transformando água em vinho, mostrando alegria, fazendo algo sobrenatural, vocês não deram crédito. Eu vou num funeral, eu ressuscito uma menina, eu faço aquilo que ninguém pode fazer, mas vocês também não dão crédito, o coração endurecido, e parece que nada que possa ser milagre, vocês entendem. Vocês não abrem o coração. Tem pessoas que vivem dessa maneira, nem na dor, nem na alegria. Elas não conseguem ouvir a voz de Deus, não têm ouvidos espirituais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos, que preste muita atenção na palavra do Senhor. E ele diz: assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: esse tem demônio. Então vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de
publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria comprovada pelas obras que são os seus frutos. Eles dizem, olha, essa geração, que era na época dele, nada faz com que eles tenham entendimento. Situação nenhuma que eles vivam, seja com alegria, seja com milagres, seja com profecia, seja com o próprio Senhor Jesus, eles só criticam. Eles só dizem coisas contrárias àquilo que o Senhor Jesus fala. Eles conheciam toda a lei. E existia uma classe, que eram os fariseus, que eles conheciam a palavra muito a fundo. Aqueles também que eram os copiadores, eles tinham a palavra decorada, sabiam que iria vir o Messias, e quando Jesus vem como Filho de Deus, realizando todas essas coisas, eles dizem que Jesus faz todos esses milagres pelo espírito do demônio. Quando Jesus se aproxima dos cobradores de impostos, dos pecadores, para levar a palavra da salvação, eles dizem, não é possível, esse homem é um glutão, um bebedor de vinho. Eles queriam criticar porque eles não queriam entender que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que vinha e tinha sido profetizado na lei até o tempo de João Batista. Os profetas falavam de Jesus. Jesus fez obras e através dos frutos as pessoas poderiam pelo menos olhar aquilo e dizer, que poder é esse? Quem é esse que tem poder para dar ordem a uma tempestade, ao vento e o vento se calar? Mas eles estavam indiferentes. Ou indiferentes, ou querendo ficar numa situação contrária, numa posição inversa daquilo que o Senhor queria. E ele diz, essa geração, ela é assim. Hoje, você vê que ele diz, olha, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Porque muitos ouvem a palavra, na hora da dificuldade, querem oração, querem se aproximar de Deus, mas quando a situação muda, não glorificam a Deus, porque eles dizem que eles fizeram algo, um sacrifício, uma promessa, acenderam uma vela, buscaram num santo, não conseguem entender que as obras poderosas, como ressuscitar um morto, como trazer alguém que já estava praticamente entregue, sem vida, só Deus tem esse poder. Mas essas pessoas, elas ficam indiferentes, elas querem dizer, olha, tudo isso para mim não quer dizer nada. Porque foi o acaso, foi o poder da ciência. Enfim, elas têm muitas situações para não acreditar na palavra do Senhor. Então começa o Senhor Jesus a admoestar severamente e diz, e ele fala naqueles lugares, naquelas cidades onde ele fez muitos milagres e prodígios, e essas pessoas não se converteram, não se arrependeram, e diz aqui no verso 20, então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. E ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivesse milagres feitos e realizados como em Tiro e Sidom, há muito que elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom
do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno. Uma palavra de repreensão severa. Você imagina uma cidade como Cafarnaum lançada no inferno. Porque o Senhor Jesus disse, olha, Cafarnaum foi um local que eu fiz muitos milagres e prodígios, mas nada disso atingiu o coração de vocês. Vocês permaneceram endurecidos, achando que eram os donos da verdade, aqueles que quiseram contender com o Senhor Jesus, não quiseram aceitá-lo. Vocês estão agora numa forma, vivendo uma prosperidade temporária. Vocês estão dizendo que vocês vão subir aos céus, vocês vão crescer como cidade, mas tudo isso não vai adiantar nada. E ele diz para cada um pessoalmente, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Tudo que você possa ganhar material, você tem uma vida mais cômoda, talvez você viva momentos de alegria, mas um dia vai chegar a velhice, um dia as coisas vão mudar, e um dia você vai precisar do Senhor. Ainda que seja lá no momento da tua morte, você vai precisar de Deus. Todo ser humano vai passar por essa experiência, e essa é a única certeza que o homem tem, que um dia ele vai morrer. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que será do próximo minuto, mas mesmo assim, sendo tão pequenos, fracos, muitas vezes querem agir como se fossem poderosos, querem viver na sua própria determinação, no seu próprio desejo. E Jesus está dizendo, olha, essa cidade de Corazim e Betsaida, se tivesse sido feito milagres como foram feitos em Tiro e Sidom, essas cidades teriam se arrependido. Não tiveram a oportunidade. E quantas pessoas não tiveram a oportunidade porque nasceram na dificuldade, na pobreza, em países onde não se pode pregar a palavra do Senhor, mas elas têm uma fé interior e elas fazem como se faz na China comunista. Alguns que querem ler a palavra, querem conhecer, mas é proibido, e eles formam filas e filas para ler uma página, um versículo, um capítulo da palavra de Deus e se alegrarem. E quantos que vivem num lugar, numa região, onde se fala de Jesus, onde se clama pelo nome do Todo-Poderoso, num país cristão, na maioria, mas essas pessoas não querem ouvir a palavra, porque elas querem a sua própria vontade, querem dizer que a sua religião. Quantos têm vindo aqui, como ocorreu nos Estados Unidos, onde um jovem disse que ele era o próprio Senhor Jesus, o Messias, e ele convocou uma multidão. Ele tinha 2.000 pessoas numa fazenda com ele, e ele disse que eles poderiam ficar tranquilos, eles iriam agir com violência para tomar o reino dos céus. E o FBI começou a investigar durante 8 meses aquela fazenda, viu que eles estavam formando exército, comprando armas poderosas, e foram lá, cercaram a fazenda, tentaram negociar com o líder, aquele que se intitulava Jesus. Houve um tiroteio violento, com armas pesadas, e depois de vários dias de luta,
Eles colocaram fogo na própria fazenda, com crianças e adultos e velhos, e preferiram morrer todos queimados. Alguns morreram a bala, porque ele tinha profetizado e ele tinha dito que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ia ressuscitar todos aqueles que estivessem ao seu lado. Isso é o quê? É um fanatismo, é uma religião. Quantas religiões hoje existem no mundo que prometem tantas coisas, mas quando vem alguém como Jesus, manso e humilde de coração, que age com íntima compaixão, que prega uma palavra de amor a Deus, de amor ao próximo, uma palavra que diz que você pode viver algo que aparentemente seja impossível, mas se você tiver fé, Deus vai fazer acontecer algo em teu benefício. Essas pessoas não creem. Elas querem o quê? Sacrifício, a força do seu braço. E aí cai no engano do inimigo. E o Senhor Jesus, ele diz, olha, se tivesse sido feito em Tiro e Sidom, os milagres que foram feitos em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, tinha tido uma mudança. E ele fala, versículo 24, eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Quanto mais estudo, filosofia, quanto mais a pessoa acha que ela tem capacidade e entendimento, geralmente, mais ela se afasta de Deus, porque ela confia somente naquilo que ela diz que é verdade. Ela confia somente no desejo do seu coração. E geralmente essas pessoas dizem que elas têm um bom caráter, que elas são honestas e íntegras, que elas fazem a sua parte. Alguns até dizem que quando morre tudo acaba, são somente átomos que terminaram aquele ciclo de vida. E a palavra de Deus diz que se nós vivermos e não acreditarmos na eternidade, nós somos os mais miseráveis seres humanos que possa existir na terra. Porque o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus vivo, Ele não criou ninguém para que fosse exterminado. Quando Ele formou o homem, Ele colocou num lugar de delícias, chamado paraíso, e Ele queria que esse homem, com a sua auxiliadora, a mulher, ele vivesse de uma maneira próspera e poderosa, tivesse seus filhos, ele multiplicasse e povoasse a terra, e ali Deus iria ter amigos, e ele vinha todas as tardes para conversar com Adão e com Eva, para ver a obra da sua criação, mas de repente esse homem, essa mulher, se tornam desobedientes à vontade de Deus, e Deus, na sua justiça, é obrigado a lançá-los fora daquele lugar. E aí eles vão habitar num lugar como o nosso na terra, aonde tem miséria, tem dificuldade, aonde as coisas não acontecem como a gente quer,
Quando o homem fica totalmente sem esperança, sem forças, o apóstolo Pedro chega a perguntar para Jesus que com tanta dificuldade, quem se salvaria? E Jesus disse: olha, Pedro, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A salvação é pela fé, não é por obras. Mas quando ele diz que o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele, ele está dizendo, não é pelas obras não, mas a obra vai ser consequência da tua fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quando você tem fé, você não vai ser um servo inútil que vai fazer apenas aquilo que é mandado, mas você vai fazer algo que excede aquilo que foi determinado, porque você vai fazer não por obrigação, mas você vai fazer por alegria. Você vai se alegrar com Deus, você vai ter prazer nas coisas espirituais, você vai ter prazer de cultuar a Deus, de cantar um louvor, de oferecer sacrifícios de ação de graça, porque você vai reconhecer a soberania e a bondade de Deus. Você vai olhar para você e vai dizer, eu sou um mísero pecador. Se fosse pelo meu ser, pelas minhas atitudes, pela minha desobediência, eu nunca estaria apto para entrar no reino dos céus. Mas o Todo-Poderoso me escolheu. O Todo-Poderoso riscou aquilo que era contrário a mim, porque Ele agiu com muito amor. E o Senhor Jesus disse que ninguém tem mais amor do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. E aí o Senhor Jesus, através da vontade do Pai, sabendo que o homem nunca poderia ser salvo porque ele tinha sido expulso do paraíso por desobediência, ele vem como o Filho de Deus para salvar o mundo, para dar força para que você tenha a determinação, a vontade, e quando diante das dificuldades você estiver, você invocar o nome do Senhor e saber que a palavra de Deus é profética e que ela se cumpre e que no nome de Jesus você vai vencer. Tudo depende do quê? Da tua fé. E essa fé, ela é uma fé que pode ser como um grão de mostarda, mas ela tem que ser uma fé alicerçada no fundamento da palavra de Deus. Não é fé de qualquer maneira, não é fé em qualquer coisa, é fé na palavra do Senhor. Você só vai vencer quando você usar a palavra de Deus. O Senhor Jesus deixou esse exemplo quando ele foi tentado pelo diabo, agindo segundo aquilo que estava escrito, segundo aquilo que já tinha sido revelado, já tinha sido dado como uma lei, e o Senhor Jesus dizia, mas está escrito, e aquilo que está escrito vai acontecer, porque a palavra do meu Pai, a palavra de Deus, nunca voltará vazia, mas ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Deus disse, porque para mim essa palavra nunca voltará vazia, mas ela vai produzir aquilo que me apraz. E quando Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus soberano que pode todas as coisas, mas o mesmo Deus que se compadece do sofredor, daquele que está enfermo, do necessitado, do pobre, do angustiado, é a verdade. E quando você olha o sofrimento da humanidade, não pense que Deus se alegre, não pense que foi a determinação e a vontade de Deus, mas Ele diz, olha, a própria arrogância, como em Cafarnaum, fez com que ela fosse lançada lá nas profundezas do inferno, ou será lançada.
Mas quando você olha para a palavra de Deus, e você ouve com atenção, e você diz, não, essa palavra realmente é a palavra da verdade. Porque se existe um reino dos céus, algo semelhante, aonde não tem força do mal, aonde o leão e a ovelha podem ficar juntos, aonde não há distinção de classes, nem de gênero, nem de cor, nem de raça, mas todos são considerados como filhos benditos do Pai, e ali não haverá pranto, nem choro, nem lágrima, nem ranger de dentes. E eu quero entrar nesse lugar. Então você diz, eu preciso de alguém que me mostre o caminho, de alguém que abra as portas desse portal, esse portal dessa cidade, para que eu possa entrar nessa cidade pelas portas. E aí você olha para si, você sabe que não é capaz, mas aí você clama o nome de Jesus. Você entrega a tua vida para Jesus e Ele, o Todo-Poderoso, estende as mãos sobre a tua vida, te levanta e faz com que você caminhe ao lado dele. Com que você não ande perdido, que você não ande confuso, porque você tem alguém que te guia, você tem alguém que é um mestre, que é o Todo-Poderoso, o pastor, que deu a vida por você e ressuscitou, e aí você, um dia, entrará lá no reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tenha a força do Senhor Jesus. Tenha a determinação no nome de Jesus, e não fique apático, como essas crianças que Jesus comparou, que ficavam brincando nas praças, gritando, e as coisas acontecendo, e elas não enxergavam nada, e muitas pessoas têm vivido na sua vida dessa maneira, onde acontecem fatos, situações terríveis ou alegres, mas nada consegue fazer com que ela abra o coração. Estão endurecidas, estão cegas, e vão viver o preço da incredulidade. O Senhor Jesus, Ele sempre dava uma palavra que fazia com que as pessoas refletissem, com que elas caíssem em si através de uma parábola, de algo que era um exemplo, dizendo, olha, se arrepende, muda o teu coração, não queira ser dono da verdade, mas deixa a verdade para a palavra de Deus. Os discípulos enxergaram isso e falaram para Jesus, a tua palavra é a verdade. Se você consegue hoje abrir o teu coração, se você olha para a tua vida e se coloca numa situação onde você diz, eu preciso realmente de Jesus, eu preciso realmente da ajuda de Deus, porque pela minha força, eu hoje reconheço que eu nunca vou vencer, que eu nunca vou conseguir superar aquilo que vai dentro de mim, porque o meu coração é enganoso, porque aquilo que vai dentro de mim, muitas vezes é rebeldia, é ira, são sentimentos que vêm de encontro no meu coração, que eu nem gostaria de ter, mas quando eu vejo, eu estou que nem o apóstolo Paulo, que disse que o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, muitas vezes ele praticava. E era um homem que pregava, que ensinava no fundamento das igrejas. Um homem que tinha tamanha unção de Deus, que até os seus lenços, quando eram levados aos enfermos, curavam. Mas ele era humilde,
ele dizia: muitas vezes eu me sinto fraco. E Deus disse: não, Paulo, na tua fraqueza você está forte, porque você conta com a minha força, e a minha força te faz vencer. Hoje é momento de você analisar. Se você sabe que a tua força é pequena e que você realmente necessita de algo de Deus, do favor imerecido, da graça, então é com você que eu estou falando. Aqueles que são endurecidos, aqueles que se acham poderosos, eles não vão se dobrar ao Senhor. Mas um dia, quando forem chamados lá na presença do Pai, os seus joelhos também se dobrarão e eles confessarão que só o Senhor é Deus, porque essa é a determinação do Pai, e tudo aquilo que o Pai determinou vai acontecer como tem acontecido até os dias de hoje. A lei e os profetas vieram até João. Hoje nós estamos no tempo da graça, onde Deus olha para cada um e Ele diz como Jesus: se arrepende, muda a tua vida, entrega o teu coração, saiba que você necessita de um Salvador. E se você realmente abrir o teu coração, o próprio Senhor Jesus garante que Ele entra e Ele faz morada, e Ele tem algo muito forte que vai mostrar a aliança que Ele tem para com cada um que crê, porque Ele diz: eu entrarei e cearei contigo. Então, nesse momento nós vamos orar, e se for vontade você entregar a tua vida para Jesus, não importa se você já fez, se você se afastou, Deus, Ele nos dá a cada manhã uma nova oportunidade, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e Ele diz que aquele que abrir o coração, que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, coloque a tua mão no coração e nós vamos orar. Se você disser: olha, eu muitas vezes estava como essas cidades que viram as coisas acontecendo, como Cafarnaum, como Corazim, como Betsaida, mas eu quero uma mudança dentro do meu coração. Então ore também. Se você passa por uma dificuldade extrema, onde você diz: parece que eu não vou vencer, mas no nome de Jesus, Ele vai te transformar num vencedor. Então nós vamos orar. Você que quer entregar a vida para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi esta palavra, Senhor, e nesse momento eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida em tuas mãos, Jesus, porque eu o recebo agora como meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Pai bendito, me ajuda, Senhor. Eu sei, meu Pai, que eu tenho que me esforçar, e eu preciso, Deus, que o Senhor me capacite. Você que sente algo contra você, e de repente você diz: olha, parece que todas as coisas se fecharam contra a minha vida. Muitas vezes eu contendo até com Deus, porque eu acho que Deus é culpado. Ore assim: meu Deus, quantas vezes eu ouço a tua palavra, mas a minha força tem sido pequena. Quantos momentos de arrependimento, de choro, ao ouvir a tua voz, mas parece, Deus, que a tua semente, que a tua palavra não entrou no meu coração,
Parece que os espinhos, as dificuldades diárias, os desejos do meu coração, as preocupações, elas sufocam a tua palavra. Mas, Deus, eu quero que esta tua palavra venha frutificar em mim e que pelas minhas obras as pessoas reconheçam que eu sou um homem e uma mulher de Deus, que o meu coração foi transformado, foi invadido com o teu amor, e hoje eu posso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Por isso, Deus, nesse momento eu estou orando e clamando: me ajuda, Deus, e me liberta de toda a opressão do inimigo, e que toda enfermidade, seja espiritual, física ou moral, todo desvio de conduta, de caráter, tudo aquilo que me dava prazer no pecado, que em nome de Jesus saia agora, e que em nome de Jesus a tua palavra venha invadir o meu ser, venha invadir a minha alma, e eu tenha a alegria de te servir e tenha a paz no coração. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Pai soberano, bendito e querido, olha, meu Deus, para o teu povo, para nós orando, seja pessoas aqui ou à distância, e nos liberta, meu Deus. Que a tua palavra seja a palavra purificadora que é para cada um de nós. Que o nosso coração seja transformado, purificado, e que nós possamos a cada momento exaltar e glorificar o teu nome através das nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós oramos, por isso eu oro e por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, e amém, e graças a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado e amém e graças a Deus.